Boa noite. Comecei aqui a gravação. Isso aqui é uma aula rápida, na verdade, que vou falar um pouco sobre a produção de corte no Topodroid e depois como tratar esses cortes no Mapear, tá certo? Então, eu vou começar com o Topodroid. Vou fechar aqui um instantinho a minha câmera e para a gente começar a ver isso. Bom, eu vou pedir para vocês abrirem o Topodroid é, numa, num croquis qualquer que vocês tenham, de preferência que vocês possam mexer, né? Um croquis que vocês possam editar sem ser um problema, tá bom? Vou dar um instantinho aí. Vocês me avisam quando vocês estiverem com um croquis aberto, por favor. Aqui já está aberto, Rodrigo. Legal. Rê. Essa parte eu acho que a Rê já sabe, na verdade. Né? Oi, eu A, tô de pa- olho aqui. a parte de como fazer croquis no Topodroid você já sabe, né, Rê? Acho que essa Já, parte vai eu ser. vou. Então tá, eu vou passando então agora. Bom, como é que você faz um croquis no Topodroid? Uma parte até do que eu vou falar aqui, é, uma parte do que eu vou falar aqui foi a Liz, inclusive, que criou, e aí eu adotei, tá? Então eu vou misturar um pouco com as sugestões da Liz com as instruções aqui do Topodroid mais gerais. Bom, na verdade tem vários jeitos de fazer um corte no Topodroid, mas o jeito que eu acho melhor, que é o que eu recomendo, que eu ensino, é esse que eu vou falar aqui hoje, tá? E como é que funciona? Você está aqui num. Bom, lamentavelmente né, não dá para compartilhar a tela do celular. Acabei de me dar conta disso, né? Que ia ser bom estar compartilhando a tela do celular com o que eu estou fazendo. Mas eu não pensei sobre isso. Talvez até tenha um jeito, mas eu não criei. Então vai ter que ser sem o compartilhamento. É, Bom, primeiro eu vou falar em geral como fazer e depois a gente vai fazendo passo a passo. A ideia, o melhor jeito de fazer o corte é que quando você chegar numa base, né, uma base nova que você está criando, então você chegou nela, você vai começar a fazer medidas a partir dela, você vai começar a fazer desenhos a partir dela. E se você quer fazer um corte nessa base, o ideal é que a primeira coisa que você faça na base seja o corte, tá? Antes de você fazer medidas auxiliares para a planta baixa, antes de você fazer uma visada para uma outra base, né? Você chegou na base, você decidiu que nessa base você quer fazer um corte, você começa por isso, tá? O ideal é que você comece por isso. E aí, como é que você vai, né, chegando numa base, como é que você vai dizer para o Topodroid que você quer fazer um corte ali? Né? Bom, porque na verdade a gente tem duas questões a dizer, né? Na hora que você quer fazer um corte, você vai ter que dizer onde é o corte, e aí é na base, né? Você elegeu aquela base para fazer o corte, então você vai dizer que é naquela base. E a outra coisa, que você tem que dizer a orientação do corte, né? Porque se eu estou numa base, né, eu posso ficar girando em cima da base 360 graus, cada grau que eu virar é um corte, é um outro corte possível que eu posso fazer. Né? Então você tem que dizer para o Topodroid qual é a orientação, ou seja, eu estou fazendo um corte como se eu estivesse olhando para onde nessa base, né? Então você tem que dizer essas duas coisas para o Topodroid. A primeira coisa, então a gente vai começar na tela do croquis usando aqui o terceiro botão verde da esquerda para a direita, que é o da mãozinha com o dedinho, né, que é o para editar. Né? Então você clica nele, né, os ícones mudam, e na hora que você clica na mãozinha verde, aparece uma mãozinha azul do lado da mãozinha verde. Né? Então a gente vai clicar na mãozinha azul. E aí aparece uma lista que você vai dizer o que você quer selecionar. Né? Só um instantinho, temos mais uma pessoa. Olá, boa noite, Daniel. Boa noite, Rodrigo. Tudo Beleza? bem, cara? Desculpa o atraso. Sem problemas. A gente começou agora um pouquinho.
É, como essa parte eu acho que vai ser importante para você, vou te pedir para você correr aqui com uma coisinha. Pega o seu celular com o Topodroid e abre ele num croquis que você possa editar, que você possa brincar com ele, enfim, eventualmente dar uma estragada nele, tá? Beleza, já tá. Já tá? Ótimo. Então, o que eu estava explicando é que quando você vai desenhar um croquis no. Um croquis não, um corte no Topodroid, você tem várias maneiras de fazer isso, mas eu vou ensinar só uma delas, que é a maneira que eu uso e que eu acho a melhor. Tá? E aí, nesse momento, para você fazer um corte no Topodroid, a primeira coisa que você tem que dizer para eles, eu estou só repetindo o que eu acabei de falar, você tem que dizer duas coisas para o Topodroid. Onde é esse corte e qual a orientação, para que lado você está olhando ao fazer esse corte. Tá? Então, a forma que a gente vai fazer o corte é que a gente vai fazer um corte em uma base. Então, na hora que eu digo que é numa determinada base, eu já disse onde é o corte. E aí vai faltar dizer qual a orientação, né? Eu estando nessa base, para onde eu estou olhando na hora de fazer o corte, né? Então, o que a gente faz para dizer isso para o Topodroid? A gente seleciona a ferramenta, o terceiro botão verde da esquerda para a direita, que é a mãozinha com o dedinho, né? A gente clica nele. E aí, na hora que a gente clica nele, aparece uma mãozinha com o dedinho azul do lado, né? Que a gente vai clicar nessa mãozinha azul. E aí, nessa mãozinha azul, quando a gente clica, aparece uma lista que a gente vai dizer para o Topodroid que tipo de coisa a gente quer selecionar. A princípio, ele vem por padrão na opção que é do topo, Select All, ou selecionar tudo, né? Que ele seleciona qualquer coisa, ponto, linha, área, base, etc. Mas aí, para a gente facilitar a nossa vida, a gente vai escolher a última opção, selecionar bases. Tá? Aí, se vocês repararem, esse ícone azul com um dedinho ficou com um triangulinho azul na ponta do dedinho. Tá? Esse triangulinho quer dizer base. Tá? Então, agora, e vocês devem ter visto que estava cheio de pontinho verde no croquis de vocês, provavelmente, e agora está com poucos pontinhos verdes, que são os pontinhos verdes só das bases e das medidas. Tá? Então, agora que a gente está com a ferramenta, né, de seleção, que é o dedinho verde selecionado, e a gente diz para o Topodroid que a gente só está interessado em selecionar a base, a gente vai clicar na base onde a gente quer o nosso corte. Tá bom? Então selecionem aí, por favor, no croquis de vocês, uma base onde vai ser o corte que a gente vai fazer aqui nesse exemplo. Tá certo? E aí, na hora que vocês selecionarem a base, deve ficar um círculo verde grande em cima da base. Tá? Eu vou explicando isso. Se por acaso vocês tiverem algum problema em alguma dessas etapas que eu estou falando, me avisem, porque, enfim, eu não consegui compartilhar a tela do celular, então eu não estou podendo mostrar para vocês o que eu estou fazendo. Né? Então, eu vou precisar que vocês me avisem se tiver algum problema. Mas então, entendendo que todo mundo conseguiu selecionar uma base no seu croquis, né, ela está marcada com um círculo verde grande agora, a gente vai selecionar, a gente vai clicar no ícone, que é uma folhinha de papel com linhas e um lapisinho branco. No meu celular é o sétimo ícone da esquerda para a direita. Tá? E aí vocês devem estar vendo uma tela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Até dá para ver, ó. Olha, dá até para mostrar aqui pela câmera, até dá para mostrar. Ó. Vocês estão vendo uma tela parecida com essa, só que está espelhado, né? Deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui minha câmera, só um instantinho. Certo. Lamentavelmente não consegui espelhar. Bom, mas enfim, todo mundo está vendo aqui essa telinha aqui essa janela que apareceu quando a gente clicou neste íconezinho aqui, né? Então aqui, na hora que a gente fez isso, a gente a princípio já disse pro Topodroid em qual base a gente vai fazer. Agora falta dizer qual a direção. Como a gente vai fazer isso?
Ó, nessa tela aqui, opa, peraí que ela sumiu, deixa eu chamar ela de novo. Só um instantinho. Pronto, aqui. Né? Estão vendo aqui que tem um sinalzinho, um íconezinho redondo com uma bússolazinha aqui embaixo? Tá? Não façam nada ainda, deixa eu explicar aqui primeiro. Mas é nesse botão que a gente vai clicar. Só que na hora que a gente clicar esse botão, a gente vai deixar o celular na horizontal, assim. Tá? Não pode deixar ele em pé. Tem que deixar na horizontal. E você vai apontar o celular na direção onde você quer fazer esse croquis, esse corte. Tá? Aqui agora, na hora que vocês estiverem fazendo, não vai fazer muito sentido, porque vocês não estão na caverna. Né? Então, assim, vocês estão mexendo num croquis que está com, sei lá, que orientação, né? Como é que era a orientação do conduto aí que vocês estão, do croquis que vocês escolheram. E a gente está aqui sentado em casa, no meio de um computador ainda, que está bagunça a bússola. Então, isso não vai funcionar direitinho. Mas isso, dentro da caverna, ali na hora que você chega na base, isso funciona bem, tá? Que aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nesse ícone da bússola e vocês vão ver que o celular de vocês provavelmente vai começar a fazer um barulhinho. Se vocês estiverem com... Até aumenta o som do celular de vocês para vocês ouvirem. É um barulhinho suave que ele fica fazendo um pi, pi, pi por 10 segundos. Que esse é o tempo que ele está dando para vocês escolherem a posição. E aí, ao final dos 10 segundos, ele vai de fato medir a direção. Tá? Pensa que é meio essa lógica de autorretrato no celular, né? Quando você põe lá e ele tem um timer, esse negócio da bússola funciona do mesmo jeito. Tá? Então, eu peço para vocês agora, cliquem aí na bússola, tentem ouvir o barulhinho, e aí apontem, quer dizer, a ideia é que vocês vão ficar com o celular parado esses 10 segundos até ele medir, e aí ele vai usar a bússola, vai ver a direção e vai produzir o corte na direção que você escolher. Então pode fazer aí, clicar aí. Eu cliquei. Rodrigo, Sim, pode dizer. o meu deu falha no sensor. Deu falha ou sensor não confiável? Não, deu falha no sensor. Na verdade é porque o meu não tem sensor magnético. O meu telefone não tem um sensor magnético Ah, para ótimo. orientar a bússola. Ok, uma bela razão, uma bela explicação. Então é isso, né? Na verdade, o Topodroid está identificando. Quer dizer, ele tentou acessar a bússola do seu celular e não, o seu celular não tem, né? Uma bússola. Então, na verdade, esse celular, Daniel, você não vai poder usar esse método. Na verdade, existem outros métodos, como eu falei, mas eu acho eles mais complicados e mais confusos. Assim, a minha recomendação a princípio é que você, se possível, providencie um celular que tem uma bússola. Tá? Se isso não Eu for imaginei que possível... fosse essa a sugestão. Oi? Eu imaginei que fosse essa a sugestão. Pois é, se isso não for possível, a gente pode conversar depois e eu posso te passar o outro método. Mas assim, eu não vou tentar te passar agora porque é um método que eu uso tão pouco que eu até me lembro pouco dele. Tá? E aí ele dá um resultado diferente, um pouco mais confuso. Mas enfim, faz o seguinte, como você não está podendo usar a bússola, só para você ver minimamente o que a gente vai ver, tem esses dois botõezinhos aí do lado da bússola. Né? Deve ter. Tem no seu caso, Daniel? Só um minuto, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, Oi. no caso dele dar de sensores não confiáveis, é o esperado por não estar dentro da caverna, estar perto do Cara, eu computador. na verdade, eu acho que eu nunca vi o Topodroid não dizer isso. Mesmo na caverna, na hora que funcionou, que tá tudo bem, ele fala isso. Eu não sei exatamente, tem que entender exatamente qual é o critério que faz ele dar essa mensagem, porque eu nunca consegui fazer ele fazer uma medida dessas e não reclamar de que os sensores não estão confiáveis. Então isso é normal mesmo. Na minha experiência você está perguntando, é uma coisa que era legal perguntar para o Marco, para entender isso aí, se tem uma opção diferente e tal. O Daniel colocou uma foto lá no Zap. Daniel colocou uma foto no Zap, ok.
Ô, Rodrigo, foi Certo. mal, tô falando aqui. Oi, cara. Eu mandei no grupo aí a Eu tela vi. do Tá. meu topo Android aqui. É que faz uma coisa. Você tá com essa base, ela tá ligada em alguma outra base? Tá. Tá? Ah, ela tá ligada a Uhum. várias bases? Sim, ela tem outras bases. Não, então, cara, escolhe uma base que só esteja ligada a duas, assim, como se fosse um conduto, Tá. tá? Porque se você escolher uma base. Porque assim, o que que acontece? Se fosse com a bússola, você podia usar essa base perfeita, porque você clica na bússola e resolve, né? Aham. Como eu estou querendo que você veja a tela de corte sem ter a bússola, aí esse outro método tem que ser numa base que só esteja ligada a no máximo outras duas, Beleza. tá bom? Então escolha aqui. Calma aí. Escolhe uma aí, que aí você provavelmente vai ter dois botões, né? Deixa eu te mostrar aqui que a minha é assim. Aqui, ó. Pera, eu tô com a câmera desligada. Deixa eu ligar de novo. Aqui, ó. Que aqui tá o ícone da bússola e aí aparecem esses outros dois botões aqui, tá? E aí, você vendo os botões assim, Daniel, clica em qualquer um dos dois, que qualquer um dos dois vai dar o resultado que eu preciso para agora. Tá, consegui aqui. Conseguiu? Tá. Então, peraí. Só um instante. Aqui. Tá. Então, você viu aí, vocês devem estar vendo uma tela que tem a base de vocês, mas não tem desenho nenhum e não tem medida nenhuma, né? Ou, quer dizer, talvez tenha alguma medida auxiliar. Se essa base de vocês já tinha alguma medida auxiliar, é, vocês vão estar vendo. Bom, aqui isso é um pouco chato da gente fazer aqui sem estar com uma trena, etc. Mas o que que acontece? É, essa visão aí, ele está exatamente pondo no ponto de vista que você definiu, tá? Na direção que você fez. Então imagina que você está na base, você escolheu o ponto de vista que você quer, para onde, né? Quer dizer, imaginando um conduto, né, que é uma situação mais simples, né? Ou você está indo para o fundo da caverna, ou você está indo em direção à boca da caverna, né? É uma das duas posições mais comuns que a gente escolhe para fazer o corte num conduto, né? Então você está ali na base, você usou a bússola, apontou o seu celular na direção que você queria, e aí ele mostra essa tela. E aí agora você começa a fazer as medidas auxiliares a partir da base que vão ser úteis para você fazer o corte, né? E que são as medidas auxiliares um pouco diferentes, né? Porque você até faz esquerda e direita normalmente para fazer um corte, você faz um teto-chão, mas você pode até fazer um desenhozinho mais. é, Você pode fazer um desenho mais. Fazendo medidas em volta aqui para te ajudar a desenhar o teto ou para ajudar a desenhar o chão. Então você está com a base aqui, você pode fazer medida para cá, para cá, para cá, para cá, né? Pensando, né, nas laterais, né, que você quer ver para desenhar esse corte, tá? Então, os dois segredos para... Espera só um instantinho. Olá, Edvar, bem-vindo. A gente começou já aqui há uns 15 minutinhos. Eu estou aqui terminando de explicar como fazer o corte no Topodroid. Aí a gente vai passar depois para o mapear, tá bom? Ok, Breno. Mas então, gente, esse jeito que eu falei para vocês é o jeito que vocês entram no corte para desenhar. Aí vocês fazem as medidas auxiliares, né? Pensando só no corte em si. E aí vocês desenham. Na hora de desenhar, as ferramentas de desenho funcionam igualzinho à planta baixa. Tá certo? Então, nesse sentido, não tem nenhum segredo. Tá? E aí, tem outras duas coisas que é importante eu passar para vocês sobre o corte. Bom, uma coisa que é bem simples, eu vou pedir para vocês aí fazer um rabisquinho qualquer no corte de vocês. Vocês provavelmente não tem nem medida auxiliar, né? Porque a gente está sem treino aqui. Mas façam um rabisquinho nele aí qualquer, que vocês reconheçam, só para a gente ter um corte desenhado, né? Pensa que vocês
estão fazendo um corte completo, né? Então vocês vão fazer o teto, as paredes e o chão, né? Fecha aí o corte. E aí, vocês derem o voltar, vocês vão voltar para o croquis principal. E aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, se vai dar para ver. Até que dá para ver, gente. Isso aqui tá melhor do que eu esperava. Olha, que isso aqui é a base onde eu fiz o corte. E aí surgiu essa linha marrom aqui, ó. E aqui, não sei se vocês estão vendo que tem uma linhazinha cinza clara. Essa linhazinha cinza clara é o corte que eu acabei de desenhar. Só que isso aqui é a planta baixa. Tá? Vocês estão vendo alguma coisa parecida aí no de vocês? Vocês estão conseguindo visualizar esse mesmo efeito? Rolou, Daniel? Felipe. E você, Daniel? Renata também. Conte-me, Daniel. Tá rolando? Bom, Daniel daqui a pouco deve falar com a gente. Então, basicamente desenhar o croquis, o corte, é isso, tá? Alguns detalhes que eu quero passar para vocês. Que esse posicionamento aqui do corte que ele está pondo aqui, ele põe num lugar, ele inventa um lugar, mas você pode editar. Se você quiser mexer na posição desse corte, você vai usar de novo a ferramenta da mãozinha, né? Então, aqui, né? Selecionei a mãozinha, e aí a gente vai ter que vir aqui na mãozinha azul, de novo, a mesma mãozinha azul que a gente disse que era para selecionar só bases, a gente vai selecionar a opção selecionar tudo, que é lá no topo. Tá? E agora eu vou pegar aqui, ó, no centro do corte. Consegui? Não, peraí. Aqui. Selecionei no centro do corte, ó, e vou. Ó, eu estou carregando ele, arrastando ele para outro lugar. Ó, ele estava aqui e eu carreguei ele para cá. Por que eu vou eventualmente querer mudar essa posição do corte, né? Porque eu estou mudando aqui, para que eu estou fazendo isso? A importância de fazer isso é que eventualmente você está desenhando aqui a sua planta baixa e imagina que você pôs o corte aqui onde ele está agora, só que a sua caverna começou a seguir para cá. Aí você, né, para você poder continuar desenhando sua caverna em paz, você vai e muda o corte de lugar. Por exemplo, tira ela daqui, tira da frente, e aí você pode continuar a sua planta baixa aqui. Tá? Então, assim, no Topodroid, é basicamente isso que tem para fazer. Né? Você cria o ponto, usa a bússola, faz o desenho com as medidas auxiliares que você tiver feito para te ajudar no corte. E por último, a última coisa que falta eu mostrar para vocês no Topodroid porque aqui, né, eu desenhei o corte, voltei. Se eu quiser voltar lá no corte para editar ele, sei lá, esqueci de fazer uma coisa, quero fazer qualquer tipo de alteração, como é que eu edito um corte que já existe? Bom, a gente vai de novo selecionar a mãozinha, ou a ferramenta de seleção, que é a mãozinha verde, né, o terceiro ícone, e a gente vai. Aliás, deixa eu até vou fazer um teste aqui para ver se funciona também. Funciona. Aqui, eu acho que tem dois jeitos. Deixa eu testar esses dois jeitos. Exatamente. Bom, tem dois jeitos da gente voltar para editar o corte. Né? Sempre começa selecionando a mãozinha verde, e um dos jeitos é selecionando esse pontinho verde aqui no centro do corte, ó, que está aqui na planta baixa. Na hora que esse aqui está selecionado, eu clico de novo no ícone aqui da folhinha de papel com o lápis, e aí a gente vai voltar lá. Aqui, ó. Então, eu clico aqui no lápis e, olha só, voltei para o meu corte. Tá certo? E aí eu posso editar ele aqui agora. Ou, voltando aqui para...
Bom, esse método aí, vocês funcionou com vocês? Para vocês verem. Funcionou, Felipe? Legal. Tá? E aí tem um outro jeito, que se por acaso isso aqui não estiver aparecendo, porque tem algumas vezes, que eu acho que é um pau, na verdade, do Topodroid, que às vezes esse fantasminha do corte não aparece no seu desenho. Então, se ele não estiver aparecendo e você quiser editar o corte, tem outro jeito de você editar, que é o seguinte: você vai selecionar a base do corte original, que nem você fez para criar o corte, né? Então aqui, ó, selecionei aqui a base, ó, tá aqui selecionado, e de novo eu clico no ícone do papelzinho com o lápis, que eu volto para aquela tela, que foi aquela tela que a gente usou para criar o corte originalmente, né? Só que agora não aparece mais a bússola que a gente usou para criar o corte. Por que não aparece a bússola? Porque já existe um corte. Mas aí tem esse botão aqui em cima, que no meu, que eu tô com ele em inglês, ele tá falando X-Section, o de vocês deve estar falando corte. Esse botão aqui de cima, ó, que eu cliquei. E aí ele volta pro corte também. Tá? Então são essas duas maneiras que você tem de voltar para um corte que já existe no Topodroid para você continuar editando. Tá bom? E aí, gente, basicamente, o que eu tinha para falar sobre o Topodroid, de como fazer corte, é basicamente isso. Tá? É assim que você cria, aí você pode mudar a posição dele e você pode voltar a editar ele, né, depois que você já começou. É o que você vai ter que fazer com o corte no Topodroid dentro da caverna. Aí a gente tem a outra situação que a gente... Porque isso, na verdade, é um review que eu tinha combinado de fazer com vocês, né? Porque quando eu estava falando sobre mapear, algumas pessoas falaram que não sabiam fazer corte no Topodroid, né? Então esse era o review que eu queria dar, né, de como fazer corte no Topodroid. Agora vamos passar para a parte do mapear de fato, né? Então assim, a gente estava na caverna, desenhou um corte, né, e quer trabalhar com ele no mapear, tá certo? Então, aquele arquivo que eu passei para vocês agora há pouco, né, logo antes da aula, deixa eu abrir aqui o meu mapear, que eu estou sem o mapear aberto. Pronto. Aqui. Abri o mapear. Bom, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer para tratar um corte no mapear? É fazer aquele mesmo trabalho que a gente fez com o croquis na planta baixa. Lembra que eu falei? Você pega um croquis, você vai abrir ele no mapear e você vai fazer aquele tratamento básico, que é arrumar as paredes, emendar a linha que está desemendada, ajeitar a direção de linha, etc. Quer dizer, esse mesmo trabalho igualzinho, você vai fazer nos cortes. Porque quando você fizer cortes no Topodroid e você exportar o arquivo lá do Topodroid em formato Therium, ele vai criar um arquivo .th2, que é, para quem não está lembrando, o arquivo .th2 é o arquivo que tem o croquis de fato, é o desenho, que é o arquivo que você abre no mapear, né? E a princípio a gente ficou na outra aula abrindo o arquivo .th2, que era a planta baixa da caverna. Agora, se vocês verem nesse arquivo que eu mandei para vocês hoje, no zip que eu mandei hoje para vocês, vocês vão ver que tem vários arquivos th2. Tem um arquivo th2 que é a planta baixa. Deixa eu abrir ele aqui também. Peraí. Ok. A gente tem um arquivo que é um Burana, um F22, um P.th2, que esse, se vocês abrirem, deixa eu compartilhar aí com vocês essa tela, só um instantinho. Ok. Né? Então, esse é o arquivo da planta baixa, normal, vamos dizer assim. Né? Agora, na verdade, não é nesse que eu vou querer trabalhar no primeiro momento. Tá? A gente vai começar a trabalhar, eu vou fechar esse arquivo. E vou abrir. A gente tem aí um Burana, um F22, XS, um F32 e um F35. Bom,
Esses nomes, esses códigos são os nomes que são dados automaticamente pelo Topodroid. A parte, as duas coisas que eu acho que são mais relevantes aqui. Esse XS no nome quer dizer corte. Aqueles em inglês chamam de X section, por isso ele põe XS, tá? Mas então, quando você vê um arquivo TH2 que tem esse XS no nome, você já pode saber que isso é um corte. E um F32 no final do nome, ele está te dizendo que foi um corte feito na base um F32, tá? Então, nesse arquivo que eu mandei para vocês, na verdade, tem dois cortes. Um corte que eu fiz na base um F32 e um corte que eu fiz na base um F35, tá? Então, eu vou abrir o arquivo do corte da base um F32. E aí, é assim que ele está aparecendo para mim. Vou pedir para vocês abrirem aí também. E aí me confirmar que vocês estejam vendo isso. Opa, peraí. Que vocês estão vendo realmente esse croquis dessa forma. Conseguiram abrir? Só um minuto, Rodrigo, tô abrindo aqui, rapidão. Legal. Vou esperar aqui. Felipe também abriu, né? Edvar abriu. Bom, deixa eu ir já iniciando a explicação. Assim como na hora de desenhar o corte do Topodroid, né, a gente teve um processozinho um pouquinho diferente para criar a tela, né, para aparecer a tela para desenhar. Mas depois, na hora de desenhar, eu falei para vocês, bom, mas agora na hora de desenhar é a mesma coisa, que nem na planta baixa? Eu vou repetir essa fala aqui no mapear na hora da edição. Quer dizer, a gente só tem que pensar que isso aqui é um corte, né? Não é uma planta baixa. Então, essa parte aqui de cima, que eu estou passando meu mouse agora, é o teto da caverna. Essa parte pontilhada que eu estou passando o mouse agora é o chão da caverna. Tá? Mas, né? E aí isso aqui é o lado direito do corte sobre o ponto de vista que eu fiz lá na caverna, né? Isso aqui é o lado esquerdo do corte sobre o ponto de vista que eu fiz, tá? Então, assim, esclarecido esse detalhe, de resto, vocês vão desenhar e vão tratar esse croquis seguindo a mesma lógica do que a gente já sabe da planta baixa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, selecionar aqui a linha, e aí aparecem os cílios para dentro aqui, ó. Então, que lembra, né, que os cílios indicam o lado de dentro da caverna. Então, essa linha aqui já está correta, ela já está orientada direito. Vou selecionar, bom, e essa aqui é uma linha parede, né? Aqui, ó, aqui embaixo está indicando que é uma linha do tipo parede. Quer dizer, o que isso quer dizer? É que é rocha matriz, né? E aí agora eu vou clicar nessa outra linha aqui, que por acaso está orientada direito também. Olha, os cílios laranjas estão para dentro. Perfeito. E essa aqui está dizendo que é linha parede subtipo clay. Acabei de descobrir que aqui ele não está traduzindo. Eu vou corrigir isso depois. Mas clay é argila. Se eu clicar aqui com o botão direito do mouse, aparece aqui, olha, parede, argila. Tá? Aqui está aparecendo traduzido. Eu vou corrigir depois para aparecer aqui embaixo traduzido também. Mas enfim, então, né, para a gente entender o que foi esse croquis que eu desenhei. O que eu estou dizendo é que tinha essa parte aqui toda aqui do teto e das paredes, que era a rocha matriz, e essa parte aqui de baixo, o que eu estava pisando era em argila, não era rocha, não era rocha matriz, né? Essas linhas aqui com roxinhas são as medidas auxiliares que eu fiz, né? Que ele aparece aqui, linha usuário subtipo splay. Splay vai ficar com o nome splay mesmo, eu acho. Mas isso quer dizer que são as medidas auxiliares, né? E, por último, a última coisa que a gente tem aqui é essa linhazinha aqui, que é uma linha borda de rocha. Quer dizer, o que eu desenhei aqui é que tinha uma rocha aqui nesse corte e que a base que eu fiz foi na pontinha dessa rocha. E aí, só para relembrar, se vocês tiverem esquecido, né? O
porque parece que esse desenho aqui está mal feito, a borda de rocha está saindo para fora da caverna. Mas lembra que no Therion a linha de parede corta as coisas. Então por isso que aqui quando eu fiz essa borda de rocha, eu fiz ela vazando aqui, não me preocupei muito com o formato dela, porque eu estou contando que essa linha de parede aqui, que está aqui, né, que é uma linha de parede do tipo argila, mas é uma linha parede, ela vai cortar a borda de rocha. Tá? Então, no final das contas, esse croquis aqui, a gente nem está precisando fazer muita coisa nele. Eu vou dar um zoom nele aqui. Opa, esqueci um radical que ele está dando. Mas, ó, no final das contas, já está certinho. Nem tem muito o que fazer. Quer dizer, a gente pode até sair mexendo nesse croquis se a gente quiser. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode garantir que essa linha aqui de parede, ela encosta direitinho nas pontas das minhas medidas auxiliares. Ó. Porque aqui eu tenho uma medida auxiliar, por exemplo, que está indicando que a caverna era um pouquinho maior do que eu desenhei. Ó. A medida auxiliar veio até aqui. Então eu posso, por exemplo, falar, vou corrigir isso aqui porque vou fazer ela casar. Ó. Isso aqui eu estou fazendo só para ter alguma edição nesse croquis, só para vocês entenderem como seria o trabalho normalmente. Ó. Mas enfim, não é que você tenha que fazer uma edição, né? Você faz edição se for necessário, claro. Mas enfim, estou querendo só fazer aqui uma ediçãozinha para a gente ter uma noção de como a gente trabalharia. Enfim, estou fazendo uma ediçãozinha bem simples, bem rapidinho aqui, só para a gente ver o trabalho acontecendo aqui. Pronto. Ó, corrigi aqui agora. As linhas de parede todas estão casando direitinho com as medidas auxiliares que eu fiz. Né? Então, nessa hora aqui, a princípio, estamos com esse croquis, com esse corte pronto. Né? Podemos só salvar ele aqui agora. Né? E aí ele está alterado. Aí agora, quer dizer, e eu estou mostrando isso para vocês, na verdade está uma revisão, porque se dei conta que basicamente isso aqui que eu fiz agora é a mesma coisa que a gente já tinha feito na planta baixa. Tá? Não teve aqui praticamente novidade nenhuma. Né? A gente vai ter agora uma novidade, que como a gente faz esse croquis aparecer no mapa final. Tá? Agora, antes de fazer isso... não, já podemos fazer sim. Né? Então, a gente fez essa edição e salvou ele. Agora, eu vou fechar aqui o mapear, que eu vou abrir um outro programa que eu usei bastante da outra vez, que é o programa que eu uso para editar o mapa. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui que eu... Aqui. Deixa eu compartilhar aqui essa outra tela com vocês. Pronto. Bom, aqui, ó, isso aqui é um editor de texto que eu uso, que assim, vocês podem usar o bloco de notas no Windows ou qualquer outro editor de texto simples, tá? Para o Windows, eu não sei se eu cheguei a comentar na outra aula, que existe uma versão melhorada do bloco de notas do Windows chamado Notepad++. Eu vou pôr aqui no chat o nome, Notepad. Tá? Esse aí é o editor de... Vou deixar aqui mais tempo, porque
pessoal que estiver vendo a gravação depois pode ver. Né? Notepad++. Isso aqui é um programa gratuito no Windows, que é uma versão melhorada do bloco de notas. Tá? É o que eu sugiro vocês usarem no Windows para fazer isso. Tá? No Linux tem vários editores, tem o Pluma, tem o Gedit, enfim. No Linux normalmente o pessoal já conhece algum bloco de nota, algum editor de texto assim simples, bom. Tá? Mas olha só, a gente está vendo aqui exatamente os arquivos que eu mandei para vocês. Né? São aqueles arquivos que você já conhece. Tá? Bom, e aí agora, relembrando de novo, né? Porque tudo isso eu falei na outra aula, mas talvez a gente tenha esquecido. Rapidamente, como é que é a estrutura de um projeto do Therion? A gente tem sempre um arquivo thconfig, que é o arquivo principal, que é o arquivo que inclusive a gente passa, é o arquivo que o Therion lê, é o arquivo thconfig. Tá? Ele vai acabar lendo os outros arquivos porque o arquivo thconfig mandou ele ler. Tá? Então eu abri aqui o arquivo thconfig, olha, e aí uma coisa que ele está falando aqui, source umburana 1f22th, ou seja, o arquivo thconfig está mandando o Therion ler esse arquivo umburana 1f22th. Tá? Enfim, e de novo, isso que eu estou falando é um relembrar da aula passada. Né? Tudo isso eu falei já na aula passada, a gente já viu isso. Né? Então, ok, o arquivo thconfig vai mandar ler o arquivo th. Vamos abrir o arquivo th para entender ele. O arquivo th, relembrando, é o arquivo que tem esses dados aqui, são a nossa linha de treino. Né? A nossa linha de treino que a gente produziu lá no Topodroid. Tá? E que o Topodroid exportou automaticamente. Né? De novo, isso a gente está ainda revisando o que a gente já viu na aula passada. E no topo do arquivo aqui, olha, tem essas linhas comentadas. Né? Se vocês lembram essas linhas em verde, que elas começam com o jogo da velha, que eu expliquei, né, também na aula passada, que isso é um recurso de programação que quando você põe um jogo da velha no início da linha, você transforma essa linha num texto que o programa vai ignorar. Ele parte do pressuposto que isso é um textinho para a pessoa, para o ser humano que estiver lendo esse arquivo. Né? Então é isso, qualquer linha que comece com o jogo da velha está sendo ignorada, vai ser ignorada pelo programa. Né? E aí ele tem esse monte de linhazinha aqui, isso aqui tudo foi criado pelo próprio Topodroid. Tá? E o que ele criou? Se vocês forem olhar, olha, ele está falando input, e aí tem um arquivo th2 aqui, olha, que é o arquivo 1p, que é a planta baixa. Né? E aí aqui, olha, tem outro, na segunda linha tem outro arquivo th2, que é exatamente o arquivo que a gente estava editando agora, olha, xs1f22. É o arquivo que eu editei agora, né, com vocês. Aí aqui tem o xs1f35, que é o outro corte que a gente não mexeu ainda. E ainda tem esse 2F4 aqui, que é mais um corte. Mas, na verdade, essa linha a gente não vai usar. Então, o que a gente precisa fazer? Bom, se vocês atualizaram o mapear para a versão que eu lancei agora há pouco, vocês provavelmente já vão ver... Deixa eu chamar aqui o mapear de novo. Só um instantinho. Só um instantinho. Funcionou aqui, ótimo. Aqui eu vou trocar um pouquinho a tela de compartilhamento para mostrar. Aqui, ó. Estou compartilhando o mapear de novo. Opa. Deixa eu diminuir ele aqui para ficar mais... Isso. Aqui, ó. Vocês talvez não lembrem, mas agora no mapear tem esses dois botões novos, que não tinha quando a gente fez a primeira aula. E aqui eu vou parar o mouse aqui em cima desse botão, olha. E esse botão quer dizer, abrir arquivo thconfig e executar Therion. Tá? Acho que vai dar certo. Bom, o que é isso? Não sei se vocês lembram, na aula passada,
quando a gente queria executar o Therion e queria ver o resultado do nosso mapa, a gente estava indo lá no X-Therion ainda, só para chamar o Therion, né? Bom, agora não precisa mais, o mapear já faz esse serviço, e aí você começa usando esse botão aqui. Esse botão aqui, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma tela, quer dizer, aí não mostra para vocês tiverem que mapear com esse botão, é só clicar nele, e ele vai pedir para vocês selecionarem o arquivo thconfig que vocês vão abrir. Porque lembra que eu falei que no final das contas o Therion ele só lê o arquivo thconfig? É isso que ele se interessa? Então, para rodar o Therion, eu preciso dizer qual arquivo thconfig eu quero rodar. Então eu vou entrar aqui, vou selecionar e ó, vocês estão vendo aí? Isso aí é a tela que na hora que eu selecionei o arquivo thconfig, ele abriu essa tela e ele mostrou aqui, ó, isso aqui é todo o output do Therion. Entendeu? Quer dizer, quando o Therion estava rodando, processando isso, ele foi dando esse monte de informação. Que é a mesma coisa que o X-Therion mostrava. Não sei se vocês lembram. Diga lá, Daniel. O meu não atualizou, Rodrigo. Eu tentei atualizar algumas vezes e ele não atualizou pelo Flatpak. Pois é que o Flatpak é uma chatice sem fim. E aí eu estou me degladiando com o pessoal do FlatHub, que é onde você busca o Flatpak, para eles aceitarem essa atualização que inclui o Therion. E aí eu já tentei de um jeito que não funcionou, que eles não aceitaram. E agora, tipo, uma meia hora antes da nossa aula, eu consegui fazer funcionar um outro jeito, que eu acho que eles vão aceitar. Rodrigo, é para 39? 39, exatamente. Eu acabei de mandar e funcionou. Funcionou, já né? Avisou, a atualização já puxou. Legal. O download. Ótimo. Para o Flatpak... O download não, abriu a tela. Abriu, né? Para selecionar. Tá ótimo. Então, Daniel, quando eu consegui pôr no ar essa versão 39 exatamente, essa que já o pessoal está usando, eu tenho que conseguir pôr ela lá no Flatpak, do FlatHub, e aí eu acho que o pessoal lá vai aceitar. Mas a questão é essa, desde a versão 38, na verdade, o mapear já roda o Therion. E já rodava no Flatpak, só que o pessoal do FlatHub não aceitou o jeito que eu fiz isso. O meu, na verdade, está no 36. Exatamente, porque eles não estão aceitando as atualizações que eu estou mandando. Por causa dessa coisa. Porque eu criei lá, eu fiz de um jeito que eles disseram que seria inseguro, etc. Enfim. Então, como eu disse, uma meia hora antes da nossa aula eu consegui fazer funcionar um outro jeito, que eu acho que eles vão aceitar. Só que aí ainda não deu tempo de eu efetivamente pôr. Mas enfim, de hoje para amanhã, eu espero que surja a versão 39, né, que é essa que o pessoal já está usando. A versão 39 surja no FlatHub, e aí você atualizando, você vai conseguir ver tudo isso aqui também, viu, Daniel? Então, beleza. Então, eu sigo do jeito que tá, né? Isso, do jeito porque você não era tem... até o 35. Exatamente. Tá? Beleza. Mas então, o que eu queria... Assim, eu tentei, em alguma medida, reproduzir a lógica que o X-Therion tinha para executar o Therion. Tá? Porque, enfim, eu fiz algumas pequenas melhorias, que eu acho que são melhorias, mas o grosso funciona igual. Então, aqui, situação, quer dizer, quando ele está rodando aqui, e a mesma lógica que ele fica laranja quando tem algum aviso, vermelho quando tem um erro, se não tiver nada vai ficar verde. Quer dizer, tudo isso é a lógica que tinha no X-Therion, eu reproduzi. Aqui, essa janela aqui, que a gente pode correr aqui, é a janela que mostra a mesma informação que o X-Therion mostrava, que é basicamente a saída do Therion, né? O Therion vai processando, ele vai dando um monte de saída, que a princípio a gente não precisa nem ler. Quer dizer, ela acaba sendo importante se tiver um erro, se tiver um aviso, se a gente quiser ver, né? Se der tudo certo, não precisa nem ficar lendo esse texto. E aí, uma coisinha que eu pus a mais, que no X-Therion não tinha, é que ele vai detectando avisos ou erros, né? E aqui ele detectou que tem 2 avisos, e aí os avisos ele vai listando aqui embaixo. E se você quiser achar nesse texto aqui, que eventualmente pode ficar bem grande, aqui tá fácil de achar, eu já achei, aqui tem um aviso, né? Mas se você quiser achar, você pode só clicar aqui, ó, e ele pula o texto pro aviso. Ou aqui o outro aviso, ó. Que são os 2 avisos que apareceram nesse arquivo, tá?
E se tivesse um erro, ia aparecer a linhazinha aqui vermelha de erro, você podia clicar também. Enfim. Mas de resto, normalmente, a gente não precisa muito se preocupar com isso aqui. Né? Se você rodou e deu tudo certo, você não precisa nem ficar olhando para essas informações, né? Esses botões laranjas, etc., ou eventualmente um vermelho que possa aparecer, eles vão ser relevantes caso dê erro, e aí você tenha que descobrir qual é o erro para corrigir. Tá? Mas enfim, é isso. Então, na verdade, ele executou o Tério e processou o arquivo. E agora a gente vai poder, vamos olhar, e eu devia ter testado isso antes, mas vamos olhar lá para ver o que vai aparecer no nosso arquivo processado. Deixa eu pegar aqui. Ah, ok, perfeito. Não era o que eu queria, mas deixa eu compartilhar com vocês a tela do PDF. Né? Porque, lembrando, né, quando o Tério processa o nosso mapa, ele produz um PDF. Ele produziu esse PDF compridão aqui, ó, que eu vou dar um zoom aqui. Ó. Deixa eu dar mais um aqui. E aqui, não sei se vocês lembram, isso aqui é a saída que o Therion dá de um arquivo que foi exportado do Topodroid e que a gente não fez algumas correções. Quer dizer, isso aqui é comum a gente ver, ele tá? Quando você não diz para ele qual croquis mostrar, ele mostra só a linha de treino. Quer dizer, esse arquivo está tão grande assim, olha, está tão comprido, porque na verdade esse trecho de caverna que eu mapeei é um condutão bem comprido, e aí tem uns pontinhos aqui bem clarinhos que são as bases. Né? Vocês provavelmente, quem conseguiu compilar, vai estar vendo um arquivo parecido. Tá? Isso é normal. E por quê? Porque eu não disse para o Therion que para ele incluir algum croquis. Então o que ele está incluindo é só a linha de treino. Tá? Então essa foi a nossa primeira compilação. E eu preciso dizer que na verdade eu estou um pouquinho emocionado, porque foi a primeira vez que o Mapear compila uma coisa de fato. Porque eu já tinha feito isso, mas eu nunca tinha usado de verdade. Então é a primeira vez que eu estou vendo um PDF produzido pelo Mapear. Mas enfim, voltando aqui a parte importante da aula. Então, qual é a primeira coisa? A gente tem que dizer para o Therion que a gente quer que ele inclua os nossos croquis nesse mapa. Como é que a gente faz isso? Eu vou fechar aqui de novo o PDF e vou compartilhar de novo o meu editor de texto. Só um pouquinho. Aqui. Né? Então, como é que eu digo para o Mapear que eu quero que ele inclua um croquis? Eu vou, e de novo, isso aqui é um review da aula anterior, né? Até aqui não tem novidade ainda, é o que a gente já fez na aula anterior. Eu venho aqui nessas linhas input que estão comentadas e descomento. Né? Eu descomentei essa primeira, que é um F22 1P. Isso aqui é o croquis da planta baixa. Ok? Que eu quero que ele, eu estou dizendo que ele quero que ele inclua. E eu vou pôr aqui e vou descomentar também o croquis do corte que a gente trabalhou. Né? A gente abriu esse corte, esse aqui foi o corte que a gente trabalhou junto no Mapear agora há pouco. Né? Então o que eu estou dizendo ali para o Therion é que eu quero que no mapa ele inclua tanto a planta baixa do trecho, quanto o corte que a gente processou. Tá? Então eu fiz essa edição no arquivo, né? Tirei o comentário, né? O jogo da velha antes, salvo o arquivo, e agora eu vou mudar para o Mapear de novo, que eu vou querer que vocês vejam isso. Eu volto aqui para o Mapear, e olha só, não sei se vocês repararam, mas tem esse botão aqui do lado, ele estava cinza antes. Só que agora eu rodei o Therion, né, e eu já escolhi um arquivo thconfig, então esse outro botãozinho aqui ficou habilitado. Por quê? Porque esse botão é só para executar o Therion. Ele não vai me pedir para selecionar um arquivo thconfig de novo, porque eu já selecionei um arquivo thconfig. Então, se eu quero que ele processe o mesmo arquivo thconfig, eu não preciso de novo dizer qual arquivo. Então, eu posso só clicar aqui e ele processa, ó, ele já veio direto e deu um erro.
E esse erro, eu estou feliz porque, de fato, eu sabia que ele ia acontecer. Eu fiz aqui porque é uma coisa que eu acho que vai acontecer com vocês. Primeiro, não sei se vocês lembram, a gente teve alguns erros na outra aula. E para todo erro, eu sempre pedia para vocês fazerem uma mesma coisa, que era ler o finzinho desse texto. Tá? Então aqui, vamos fazer a mesma coisa. Deu um erro, vamos ler o finzinho do texto. O que ele está dizendo aqui? Therion, error. Aí ele fala, arquivo Umburana 1F22 1P. Esse arquivo aqui é o arquivo que ele estava tentando ler. E aí, ao ler esse arquivo, que é o da planta baixa, o que ele está me dizendo? Object does not exist. Ele está dizendo que esse arquivo aqui, um F22 1P, pediu para o Therion ler um objeto, só que o Therion não está achando esse objeto. Né? Ele está falando objeto não existe. E qual é o objeto que não existe? É o arquivo Umburana 1F22XF 1F35. E aí, como esses nomes são parecidos, vocês podem estar pensando, uai, esse não é o corte que a gente acabou de mexer? Mas não. Lembre-se que tem dois cortes. Um é um F32 e o outro é um F35, que é um corte que eu fiz na base um F32 e outro corte que eu fiz na base um F35. Tá? Então, por que ele deu erro? Vamos voltar rapidinho aqui no arquivo de edição. Aqui, ó. Que olha só, repara que eu habilitei, eu descomentei a linha do F32. Só que a linha do F35 continua comentada. O problema é que essa planta baixa aqui tem dois cortes. E ela está fazendo referência a esses dois cortes. Ela está fazendo referência a um corte da UF32 e está fazendo referência ao corte da UF35. Como eu só liberei o arquivo da UF32, o Therion foi tentar processar essa planta baixa e não achou esse arquivo aqui. Ó. Porque esse arquivo aqui está comentado, ou seja, o Therion não leu. Então, eu deixei dar esse erro, porque esse é o tipo de erro que eu acho que vocês vão enfrentar com frequência. Eu, de vez em quando, cometo essa mesma bobagem. Porque eu venho mexendo na planta baixa, e quando eu quero mexer no corte, eu vou mexendo num corte de cada vez, e aí eu só descomento um dos cortes. Né? Vamos imaginar que tem vários cortes. E aí o Therion não aceita isso, porque ele fala, uai, essa planta baixa aqui está querendo mostrar dois cortes. Como é que você só está me dando um arquivo de corte? Né? Então o que eu tenho que fazer para consertar isso no final das contas? É só aqui, ó, descomentar o outro corte, que é um F35. Né? Lembra que um F35 é o arquivo que o Therion estava reclamando. Né? Só para a gente lembrar, né? Gravem um F35, eu vou voltar no mapear e a gente vai ver aqui, ó. Viu? Ele estava reclamando de um F35, tá? Que é o que não estava comentado. Então agora eu vou fechar essa janela e mandar o Therion rodar de novo. E agora, olha só, eu achei que eu tinha feito só dois cortes nesse material, mas eu fiz três, que agora ele reclamou de outro, ele reclamou do 2F4. Eu achei que não tinha esse corte aqui. Vamos voltar lá, porque a gente tem que providenciar esse corte para o Therion também. Aqui, ó. E na verdade já está a linha aqui. Então eu vou descomentar essa linha também, olha. 2F4, que é o que o Therion estava reclamando lá. Salvo. E vamos voltar no mapear. Aqui. Ó, ele estava reclamando do 2F4. A gente comentou e vou mandar executar de novo. E agora... Ah, bom. Tá. É porque eu não mandei para vocês o arquivo 2F4, né? Eu tanto achei que não tinha esse arquivo que eu nem mandei para vocês. Este foi um erro do professor de vocês. Ele mandou arquivos que não estão ok. Deixa eu ver aqui a coisa mais simples para eu fazer. Não, eu vou mandar no WhatsApp de vocês agora esse arquivo 2F4. Acho que vai ser a solução mais simples, tá? Só um segundo.
2F4. Aqui. Aí, gente, eu acabei de mandar no WhatsApp o arquivo 2F4 que estava faltando. Então, se vocês quiserem fazer aí também, copiem ele para o diretório, que eu acabei de fazer isso aqui também. Então, agora que eu copiei o arquivo que estava faltando, vou fechar aqui no mapear e mandar rodar de novo. E agora ele está executando e completou. Tá? Então ele foi até o final agora, sem problema. E aí, vamos olhar o nosso PDF, como é que ele vai estar agora. Olha só. Aquele PDF que só tinha linha de treino, né? Lembra? Só deu incluir os croquis, ele começou a pôr a legenda, né? Começou a dar algumas informações, pôs o nome da caverna. E o mais importante, aqui, ó. Eu estava procurando aqui, ó, o corte, aquele que a gente editou. Né? Não sei se vocês estão reconhecendo ele, mas olha só, aqui em cima todo rocha matriz, aqui embaixo, que tem esses tracinhos, é o que, como o Tério mostra, é parede de argila, que no caso é o chão de argila, e aqui ó, tem o bloquinho que a gente viu. Né? Tudo isso a gente viu no mapear. Deixa eu abrir isso aqui de novo no mapear para a gente olhar. Ó, aqui está o corte. Agora eu vou trocar a tela para o mapear só para a gente dar uma olhadinha de novo nele, para vocês lembrarem. Aí, né? Aquele corte, tá? Então, ó, e aí o bloco, né? E como eu disse, cortado aqui, né? Esse pedaço de baixo do bloco a gente não vê no PDF. Essa linha pontilhada está como argila e essa linha contínua está como parede. Agora que a gente já viu o corte aparecendo no mapa, falta um último detalhe, que é por que esse corte apareceu naquele lugar do mapa. Né? Então, eu vou abrir aqui agora o croquis da planta baixa, que é o arquivo Umburana 1F22 1P. Vocês têm ele aí. Ó, que é esse arquivão aqui. Bom, eu vou aqui. Tá vendo que tem esse fundo azul? Isso aqui é um arquivo que eu nem devia ter mandado para vocês, que eu acho que vai confundir a vida de vocês. Eu vou só sumir com ele, que é uma imagem de fundo. Então eu vou sumir com ele. E agora, ó, eu estou dando zoom aqui no meu croquis. E esse pontinho, que é uma estrela vermelha, eu vou clicar nele para a gente ver o que ele é. A sua tela está com corte, viu? Mostrando corte. A minha tela está mostrando o corte? Atualizou. Não, esse é a planta baixa. Ó. Agora atualizou para a planta baixa. Ah, tá, desculpa. Talvez a rede estivesse lenta, né? Tá? Bom, então só para vocês verem de novo aqui, ó. Aqui é a planta baixa inteira, né? E que eu estou dando um zoom aqui, num ponto aqui, que é o esse ponto, essa estrela vermelha. Essa estrela vermelha, eu já decorei que é isso. Quando eu clico aqui, ele fala que, olha, é um ponto seção. E aí ele fala aqui, scrap, né, que é croquis, Umburana, 1F22, 1F32, né? Então lembrando que esse é o croquis que a gente editou, né? Esse é o croquis que a gente está mexendo, é um F32. Então, o que esse ponto quer dizer? Na verdade, esse é o ponto que diz para o Therion onde eu quero que o croquis 1F32 apareça, o corte 1F32. Porque se aqui, olha,
essa parte que eu estou passando o mouse aqui é a planta baixa. Tá? Esse pontinho aqui, verde, ele está dizendo para o Therion, olha, o croquis, um F32, eu quero que você ponha aqui, nesse lugar aqui do ponto. Então, inclusive, se eu pegar e mexer, ó, vou mexer aqui agora, ó, estou mexendo radicalmente a posição dele, né? Então, eu mexi. Vamos ver lá o PDF, que eu não compilei ainda, né? Eu só mexi, mas eu não compilei. Vamos ver aqui o PDF. Deixa eu dar um zoom out um pouquinho. Ó, eu vou deixar aqui vocês vendo esse PDF e eu vou ali no mapear, salvar essa edição que eu fiz, né? Que lembra que eu estava com o ponto por aqui, eu arrastei o ponto para cá. Eu vou agora no mapear, salvar essa alteração e mandar o Therion processar de novo o PDF. E vocês já vão ver automaticamente aí o corte mudando de local. Ó. Vocês não vão ver isso, mas eu vou narrar para vocês. Eu acabei de salvar no mapear a alteração e agora mandei o Therion processar. Ele está processando. Só um instantinho. E ó, terminou de processar. Viram aí que o corte mudou de lugar? Tá? Porque é isso. Esse pontinho, ele está indicando para mim onde o corte aparece. Tá? Então eu consigo mudar livremente e aí eu escolho onde eu quero que apareça aí no mapa. Tá certo? Eu vou agora trazer o ponto de volta para o lugar original. Vou salvar, vou mandar processar de novo. Está aqui processando. E terminou de processar. Aqui agora eu puxei ele um pouco mais para baixo. Mas ó, ele voltou para cá. Tá? Então, esse é o jeito que você escolhe no Therion onde o seu corte vai aparecer. Aqui agora faltam duas coisas para a gente fazer, que é para vocês, né, vocês já sabem desenhar no Topodroid, já sabem finalizar o corte no Therion, já sabem como fazer para o Therion mostrar o corte, já sabem como escolher o lugar que o corte vai aparecer. As duas coisas que eu entendo que faltam aqui são a gente indicar, né, eu estou vendo esse corte aqui, né, deixa eu mudar aqui a tela. Aliás, perdão, estava na tela certa. Perdão. Aqui. O corte está desenhado aqui. Agora, esse corte, ele representa qual parte da caverna? Né? Esse corte foi feito aqui, ou ele foi feito aqui, ou ele foi feito aqui, né? Não sabemos, né? Então, o que está faltando agora nesse corte é essa indicação de qual é o local da caverna que esse corte está representando. Tá? Então, agora, a gente vai lá voltar no mapear, que eu vou mostrar para vocês como eu indico, como eu faço aparecer essa indicação. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a tela do mapear, que a gente vai ver agora como a gente faz essa indicação no Therion. Bom, a questão que eu preciso ver é porque esse corte aqui, olha, ele é da base 1F32. Eu preciso achar essa base 1F32. Aqui, ó, essa aqui. Bom, vocês viram que eu estava clicando nos triangulinhos laranja, né? Porque os triangulinhos laranja são bases. Né? Então aqui, essa é a base 1F32. Então esse corte foi feito aqui nessa base. Tá? Então, o Therion, ele tem um recurso que é um tipo de linha, ó, que eu vou fazer aqui primeiro bem simples e aí explico melhor para vocês. Mas, ó, eu vou criar uma linha agora, tá? Uma linha que não existe. E aí eu vou fazer uma linha bem simples, ó, aqui e aqui, ó. Só essa linha reta aqui, ó. E aí vou finalizar a linha. Ele criou a linha a princípio como uma linha parede, né? Porque ele cria como o último tipo de linha criado. E eu vou mudar o tipo de linha. Então eu criei a linha,
selecionei, clico com o botão direito, ou posso dar a tecla O de Options, de opções também, funciona. E aí, olha, que ela é do tipo parede. Eu vou mudar o tipo da linha. E eu vou procurar aqui, ó. Peraí, que eu esqueci o nome. É que tá em português. Eu fico usando isso muito em inglês. Só um instantinho, gente. Deixa eu lembrar qual é o nome em português que tem essa linha. Eu acho que é seta. É, seta. É que em inglês tem um nome bem diferente. O cara que fez essa tradução para o português não fez uma tradução muito boa, mas tenho quase certeza que é seta, o tipo de linha. Bom, eu vou só deixar aqui, tá? Só queria que vocês vissem, né? Eu carreguei o ponto que mostra onde o corte vai ficar para perto da base, a base correta é essa, e fiz essa linhazinha aqui do tipo seta. Agora eu vou pôr vocês para olhar de novo o PDF. E aí eu vou compilar o mapa de novo. Ó, acho que já deve estar aparecendo aí. Salvei a alteração e mandei o Tero processar. Ele está aqui processando. E olha só. Né? Ele apareceu. Aqui eu vou dar mais um zoom aqui para a gente ver um pouquinho melhor. Olha só. Então, vocês veem que a linha está mais ou menos, né? Ela está invadindo aqui um pouco o desenho e ela ainda está meio longe aqui da base 1F32, tá? Então essa linha não está pronta ainda. Mas eu vou sugerir para gente, vamos deixar essa linha assim, meia boca como ela está agora, mas que vocês já entenderam basicamente como faz, né? E para corrigir essa linha é só a gente voltar no mapear e reposicionar a linha que ela vai ficar direitinho. Mas aí eu vou mostrar para vocês, porque isso aqui era metade do problema, né? Que é, eu tinha o corte e eu tinha que mostrar onde era. Só que eu tenho também que fazer uma marca aqui, porque, por exemplo, esse corte, né? Que é na base um F32, mas ele foi feito assim, né? Ele foi feito assim, né? Tem muitas direções possíveis aqui para fazer esse corte, né? E na hora que eu fiz esse corte, eu estava olhando para cá ou eu estava olhando para cá, para cima? Tudo isso eu tenho que indicar no corte, né? Então, eu já estou com essa seta aqui apontando, que já nos ajuda a ter uma noção de onde é. Agora eu vou fazer essa linha, que na verdade ela tem um nome. Se alguém lembrar, o Edivar talvez lembre. Que é a linha que a gente põe no corte, que mostra a direção do corte. Essa linha tem um nome específico que eu esqueci. Mas é essa linha que a gente vai criar agora. Tá? Então, a gente já tem a linha indicando aqui a seta, e agora a gente vai fazer essa outra linha, que daqui a pouco a gente há de lembrar o nome dela. Então eu vou voltar lá no mapear para mostrar para vocês. Aqui eu vou dar mais um zoom. Bom, aí eu vou criar agora uma outra linha. E essa linha, que eu vou, a princípio, tentar fazer ela passar em cima da base, porque o meu corte passa exatamente em cima da base. E eu vou fazer essa linha maior. A parede está aqui, eu vou fazer essa linha vazar um pouco. Então, ó. Aqui, ó. Fiz a minha linha. E aí eu já seleciono aqui. Ó, a linha não está passando exatamente em cima da base, que eu falei que era importante passar. Então vamos corrigir isso. Seleciono ela, clico na tecla N para editar o pontinho e carrego aqui, ó. Agora a linha está passando exatamente em cima da base. Agora repara que essa linha aqui, quando eu criei, ela está com esse mesmo pontilhadinho roxo aqui da outra. Por quê?
Porque o mapear, ele sempre, quando você cria uma linha, ele cria uma linha do mesmo tipo do tipo anterior. Então a última linha que a gente mexeu era uma linha do tipo seta. Quando eu fui criar essa linha, ele criou do tipo seta também. Só que seta eu quero aqui. Aqui eu quero um outro tipo de linha que a gente vai conhecer agora. Então, de novo, eu seleciono a linha, clico com o botão direito, ou aperto a tecla O, e aí eu vou clicar aqui no tipo, né, que esse aqui é seta. E agora eu vou procurar outro tipo de linha, que é, tá aqui embaixo, seção. Tá? Esses nomes estão todos mal traduzidos, eu vou melhorar essas traduções, tá? Porque isso aqui devia estar dizendo corte, e essa seta devia estar com o nome mais claro também. Mas eu preciso confessar que essas traduções para português que vocês estão vendo agora foram feitas por inteligência artificial, porque eu estava sem paciência de rever tradução por tradução. Tá? Mas eu vou olhar porque eu vi que ficaram bem ruins. Mas enfim, esses nomes vão melhorar, mas isso eu lembro que a gente vai usar a linha do tipo seta. Do tipo seção. Né? Tá aqui seção. E aí vocês veem que ela muda de carinha, quer dizer, já dá para ver, né? Essa aqui é uma linha de um tipo, e a linha seta, né, roxa pintadinha, e essa aqui um tracejado longo e curto, da mesma cor, é a linha do tipo seção. E agora, gente, tem uma coisa que o Therion, ele faz... Bom, ele faz uma coisa espertinha, que dá um resultado muito legal, mas é meio confuso. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu só fiz a linha seta aqui, né? E reparem que ela está com o cílio apontando para baixo. Né? Foi como eu criei. Eu não vou mexer nada nessa linha, eu vou deixar ela assim. E vamos ver que resultado dá lá no mapa, para a gente depois ver se a gente quer mexer nisso ou não, tá? Então eu vou pôr vocês para ver o PDF de novo. Aí vocês estão vendo o PDF. E agora eu vou salvar essa alteração que a gente acabou de fazer e vou mandar o Therion processar de novo. E aí, ó, o que ele fez? A princípio ele só fez uma linha, né, inteira, cortando tudo. Quer dizer, não está nem nos indicando... Quer dizer, essa linha aqui que eu esqueci o nome, o normal dela para indicar um corte é que ela devia estar só esse pedacinho aqui de fora. Perdão. Só esse pedacinho aqui de fora. Né? E devia estar esse outro pedacinho de fora. Mas essa linha não devia estar aqui. E ela devia também ter alguma setinha indicando se o corte foi feito daqui para cá ou o corte foi feito daqui para cá. Né? A nossa linha não está fazendo nada disso. Então vamos resolver a primeira parte, que é fazer ela dizer se o corte foi daqui para cá ou daqui para cá para cima. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar ali no mapear. Ó. Eu vou selecionei a linha, cliquei com o botão direito e tem aqui, olha, essa opção direção. Aí eu venho aqui, olha, está não definido, por isso ele não está dizendo. E aí ele tem aqui a opção ambos, fim e início. Bom, ambos, fim e início, o que quer dizer é, se ele vai indicar a direção do corte nas duas extremidades da linha, ou só no fim, ou só no início da linha. Eu vou pôr aqui em ambos, por enquanto, para a gente ver como é que fica, tá? Então essa é uma linha do tipo seção, que eu liguei direção ambos, né? Aí agora, que vocês viram o que eu fiz, eu vou pôr vocês depois de novo para ver o PDF. Né? Tá aí aparecendo o PDF e agora eu vou de novo salvar e executar o Therion. E olha aí, tá vendo aqui, ó, a setinha que apareceu apontando a direção do corte. Tá certo? Então ele está indicando que o corte foi feito aqui, a setinha, né? Eu estava no lugar errado. Aqui está a setinha e apareceu, né, como eu disse, ambos, ou seja, apareceu dos dois lados da linha, indicando que o corte foi feito daqui para cá. Bom, é isso que ele está indicando, só que está errado. Né? Na verdade, esse corte foi feito daqui para cá, para cima. Né? Então, como é que eu inverto essa setinha?
Daniel, você tá com a mão levantada, cara? Desculpa, pode falar. Perdão. Desculpa, foi sem querer, Rodrigo. Então tá bom. Não fala nada não. Então eu vou continuar aqui, né? Então agora ele está me indicando a direção do corte, só que ele está me indicando a direção do corte errada, né? Então eu quero corrigir isso. Vamos voltar lá no mapear para a gente ver como a gente corrige isso. Olha aqui. Eu tô aqui com a linha, os cílios estão aqui apontando para baixo, a setinha estava apontando para baixo. Então acho que vocês já deduziram como é que a gente corrige isso, né? Eu só tenho que inverter o lado do cílio. E para quem esqueceu, para a gente inverter o lado do cílio, na hora que você selecionou, é só a gente digitar a tecla R. Ó. Aí o cílio apontou para cima. Tá? Então só com essa mudança, a gente já vai corrigir a direção da setinha. Ó, eu vou agora salvar, executar o Therium e supostamente a setinha vai começar a apontar para cima. Ó, que mágico. Está aqui a setinha apontando para cima. Tá? Então, olha, eu já consegui fazer a linha de corte, já estou indicando onde o corte aconteceu e já estou indicando certinho a direção do corte. Agora, falta eu tirar essa linha de corte aqui do meio, porque a gente não faz assim normalmente, né, uma linha de corte. Essa linha de corte aqui no meio, ela não devia estar aqui, ela devia estar só esse pedacinho aqui de fora, com a setinha, e esse outro pedacinho de fora com a setinha. Como é que a gente faz isso no Therium? E, portanto, no mapear? Essa é a parte que eu acho o pessoal que criou o Therium meio esperto demais. Que eles fizeram uma tramóia que funciona, mas é esquisita. Eu vou tentar explicar para vocês de um jeito que não pareça muito estranho. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é porque reparem que essa linha aqui, aliás, eu tenho que editar, eu seleciono a linha, só que agora eu tenho que eu vou editar os pontos da linha mesmo. Então eu tenho que vir aqui para essa opção, editar nós. Né? Eu estou com a linha selecionada e eu clico na opção editar nós, que podia ser a letra N também. Ó, então tá aqui. E agora eu clico aqui num ponto e clico com o botão direito e ele está falando que isso é um segmento de linha reta. Então eu tenho que trocar isso para um segmento de linha Bezier. Tá? Então eu troquei. Aliás, perdão, tinha que ter trocado do outro lado. Aqui. Olha só. Aquilo era um segmento de linha reta, então eu não podia empenar essa linha. Só que agora, como eu transformei na Bezier, apareceram essas bolinhas aqui, ó, que se eu arrasto, ó, eu empeno a linha. Né? Essa é a diferença de um segmento de linha reta para um segmento Bezier, que é essa curvinha. Bom, por que eu estou curvando? Por que eu estou transformando isso numa curva? Porque assim, a linha de corte eu não quero que seja uma curva, eu quero que ela seja reta. Por que eu estou curvando ela? Bom, porque o pessoal do Therium foi esperto demais, mas como é que eu digo para o Therium até onde eu quero que ele desenhe a linha? Olha. Tá vendo aqui onde está a posição dessa bolinha aqui? Isso aqui, porque isso é uma linha do tipo de corte, e eu transformei ela numa linha curva, ele só vai desenhar essa linha daqui até aqui. Ó. Então eu vou deixar esse lado aqui certinho, ó, e esse lado aqui, ó, eu vou deixar errado, ó, até aqui. Tá? Porque assim, eu acho que vocês... isso é difícil de explicar, vendo vai ser mais fácil de entender. Então, repare que desse lado aqui, eu pus a bolinha certinha em cima da linha de parede. E essa outra bolinha aqui eu pus errado, né? Porque ela, na verdade ela devia ficar aqui. Mas eu pus ela errada, pus ela aqui, ó. Né? Então, agora que está assim, eu vou mostrar para vocês o PDF. Acho que vendo o PDF vai ficar mais fácil de entender essa tramóia que estamos fazendo. Eu vou dar mais um. Aqui, ó.
né? Vocês estão vendo? Eu ainda não... Agora eu vou salvar e compilar, chamar o Therion de novo. E olha só. Acho que agora talvez dê para entender melhor. Tá vendo que essa linha aqui ele parou onde eu pus a bolinha lá, que está razoavelmente certo na parede. E essa outra linha aqui continua invadindo. Aqui, ó. Aqui está na parede, né? Foi onde eu pus a bolinha. E essa outra linha aqui, ó, ela está invadindo a parede vindo até aqui. Até essa linha de rampa. Por quê? Porque lembra que eu deixei essa outra bolinha errada. Tá? Então, se eu quis mostrar para vocês um lado certo e um lado errado, que agora eu vou corrigir o lado certo, e eu acho que vai... Né, tô tentando deixar menos confuso essa tramóia do Therion. Porque eu preciso dizer que isso não é uma invenção do mapear. Tá? Isso é, o Therion é assim. Né? Então aqui, eu voltei para o mapear. Essa é a bolinha que eu vou... Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Ó, eu vou acertar ela mais um pouquinho aqui para ela ficar mais certinha em cima. E essa aqui que estava bem errada, né? Que a gente viu lá que estava errada, eu vou trazer para cá. Ó. Então agora eu espero, né? Vamos voltar lá para ver o PDF. É uma pena que não dá para vocês verem as duas telas ao mesmo tempo, né? Eu tenho que ficar trocando. Mas aqui, ó. O PDF, né? Esse aqui estava quase certa. Opa, essa daqui estava quase certa e essa aqui estava bem errada. Mas eu corrigi. Agora eu vou pegar no mapear, salvar e mandar processar. Deixa eu... E olha só. Agora tá a linha indicando o corte do jeito, né, mais certinho. Ó. Vem a linha aqui, só que essa linha fica só fora da caverna, né, não fica aqui dentro. E está indicando a direção certa. Né? Se a gente der um zoom out aqui... Rodrigo, Oi, pode falar. é só essa questão da linha do corte não passar dentro do corpo da caverna, isso, assim, eu acho que não é consenso, não. Acho que é estilo, viu? Ah, não, pois Porque se eu alguém... não estou lembrando aqui Sim. dessa orientação. Não, pois se você prefere que a linha de corte pare dentro da caverna, essa última tramóia que eu fiz aqui, de transformar a linha numa linha curva e ficar mexendo nos pontos de controle, você pode só pular isso. Né? Pula essa parte e você vai ter a linha contínua. É só porque tem gente que gosta de fazer ela não aparecer dentro da caverna. Aí tem como fazer. Né? Mas, na verdade, se você quiser fazer como você falou, Edvar, é mais simples ainda, né? Porque aí eu não preciso fazer transformar a linha numa coisa curva, etc. Tá? Então tem os dois jeitos, você pode fazer qualquer uma das duas coisas. Tá bom? E aí aqui ele já está indicando a direção certa. E aqui, se vocês forem reparar aqui esse corte, vou dar só um zoom out, esse corte, na verdade, ele tem um defeito, que é culpa do croquista. No caso, este que vos falo. Que é, olha só, a base, se vocês lembram lá do corte, a base está aqui nessa ponta de pedra. E eu desenhei essa pedra no corte. Só que essa pedra não está desenhada aqui na planta baixa. E isso, na verdade, foi um erro deste croquista que vos falo. Tá certo? Então, se a gente quiser... Inclusive, Oi. não está batendo o corte, né? Ele está espelhado, né? Tá espelhado. Quer dizer, ele está espelhado e está faltando a pedra. Né? Ele está com esses dois defeitos. Né? Deixa eu vir aqui, que eu vou... Deixa eu mostrar para vocês o mapear, que eu vou corrigir primeiro o primeiro problema, que é a falta da pedra. Né? Aqui, ó, onde está a base, devia ter uma pedra. Porque eu desenhei no corte que tem uma pedra. Né? Se tem uma pedra no corte, tem que ter uma pedra na caverna. Então, a primeira coisa é que eu vou desenhar uma linha aqui, eu vou fazer uma pedra bem rapidinho aqui, bem simplesinha. Aqui. Desenhei, e aí ele sempre usa o último tipo que... Opa! Último tipo, ele fez aqui uma linha do tipo seção, eu vou trocar para uma linha do tipo borda de rocha. Tá?
Então aqui, ó. Opa. Aqui, deixa eu posicioná-la direitinho. Então a pedra meia boca, mas temos aqui a pedra. Então agora vamos voltar lá no PDF e ver a pedra aparecendo. Eu vou salvar, mandar o Ethereum processar. E, ó, apareceu aqui. Eu fiz uma pedra bem safada, né? Dá para fazer essa pedra melhor, mas assim, só para mostrar que assim, agora tem a pedra aqui e tem a pedra aqui. Essa pedra aqui ficou mais comprida do que ela devia ficar. Eu posso dar uma melhoradinha nela. Mas enfim, isso aqui, o que eu estou corrigindo, quer dizer, é um problema até que vocês eventualmente podem cometer também, né? Que eu cometi porque eu desenhei a pedra no corte e não desenhei na caverna. Aí, tá um pouquinho mais parecido. Bom, e aí tem um outro problema, quer dizer, temos outros dois problemas para resolver. Um, que é essa linha aqui, né? Que está aqui invadindo o corte, né? E está um pouco distante aqui, né? Então eu vou querer afastar ela daqui e aproximar ela aqui, tá? Então a gente vai lá no mapear. Para resolver essa outra questão. Então eu venho aqui. Aqui, ó. Então essa linha que eu vou editar, letra N, que é essa opção aqui, editar nós, eu tenho que afastar um pouco isso aqui e aproximar aqui. Bom, tá vendo que essa posição aqui, em relação ao pontinho, está até distante, mas estava ficando em cima. Por quê? Qual é a lógica disso? É que esse pontinho aqui é o ponto onde ele está pondo a base, que no caso é aquele pontinho da pedra. E aí ele não mostra aqui o corte. Então você tem que fazer isso, esse acerto aqui, meio no olho, assim. É meio chato, mas é assim, é um defeito do Ethereum. Essa outra ponta aqui não, essa outra ponta aqui ela é mais realista. Então essa posição aqui, em relação a essa linha aqui, estão certinhas. Tá? Então eu já mexi aqui na linha, vou pôr vocês para ver de novo o PDF. Para vocês verem a mudança acontecendo. Ó. Continua aqui, né, que eu não processei. Então está aqui esse defeito, que aqui está por cima, e esse defeito, que aqui está muito longe. Eu dei aquela mexidinha na linha, eu vou salvar, mandar o Ethereum processar. E está um pouquinho melhor. Ainda dá para acertar melhor essa posição dessa linha aqui, que eu vou tentar fazer aqui agora. Isso, essa parte aqui da aproximação da linha no croquis em si, acaba lamentavelmente sendo um pouquinho tentativa e erro mesmo, porque você não consegue visualizar direitinho, né, na hora que você está editando. Mas olha só, agora eu diria que já está bom o suficiente, né? No segundo ajuste eu consegui fazer funcionar. Bom, esse corte ele teria mais um defeito, que é a questão que ele está espelhado. E aí, essa parte eu vou ficar devendo para vocês. Porque, na verdade, essa é a primeira vez que eu topo com esse problema. Eu aposto que o Ethereum tem uma solução para isso. Não deve ser complicado. Mas eu vou ter que pesquisar. E aí eu posso depois mandar no WhatsApp para vocês. Tá? Porque, basicamente, né, é isso. Né? Esse corte aqui, como ele é, né, daqui, só que olhando para cá, esse desenho aqui, na verdade, o certo é que ele fosse espelhado, né? Porque a pedra tem que estar mais perto da parede da direita aqui, né? Ó, sob o ponto de vista do corte, a pedra está mais próximo da parede da direita. Aqui do corte ele está mais próximo da parede da esquerda. Por que isso? Porque ele está espelhado. Dick. Se mudar a orientação das setas, não vai corrigir isso? Não, pois é. É porque... Não, porque... mesmo que eu ponha a seta para baixo... A pedra vai estar à esquerda.
Não, pois é porque aí isso que você está falando, Edvar, eu acho que. Quer ver? Eu vou mudar aqui a orientação das setas. Deixa eu mudar aqui, que é bem fácil. Vamos fazer isso aqui. Vou mudar a orientação das setas agora. Mudei. Salvei. Deixa eu processar aqui. Veja se você acha que resolve. Eu acho que não resolve, mas vamos. Olha aí. Mudei a seta. Você acha que resolve? Sim, olha só, a observação, a pedra está na borda esquerda. Olha o seu corte, a pedra Sim. está na borda esquerda. Pois é. Aqui, talvez, se você colocasse esse corte à esquerda do seu croquis, também já daria certo. Ó, vamos fazer isso. É fácil de fazer. Eu preciso, assim, eu estou fazendo aqui a sugestão de vocês, quer dizer, e né, vocês fazendo o mapa de vocês, vocês podem totalmente fazer isso. O que eu queria mesmo, assim, eu queria era espelhar esse corte, tá? Mas agora eu acho que a ideia do Felipe, deixa eu ver aqui, eu fiz aqui rapidinho, mas vamos ver aqui a ideia do Felipe. Tem que passar um pouco mais para cá. Aqui, ó. Essa era a sua ideia, Felipe? Isso. Que aí você está mostrando que está indo na direção e está à esquerda. Não, pois é. Enfim, essa parte eu preferiria estar espelhando esse corte aqui, tá? Para mim ia ficar mais claro para as pessoas. Mas, assim, isso que o Edvar falou e o que você está falando, quer dizer, Felipe, na verdade, isso que você está falando, Felipe, para mim é uma questão meio estética, assim. Acho que ele funciona dos dois lados, tá? Mas isso que o Edvar argumentou, na verdade ele está certo, né? Se eu estou dizendo aqui que o corte é daqui para baixo, e aí, sobre o ponto de vista do corte de quem está vendo o corte, a pedra está mais próxima agora da parede da esquerda, de quem está olhando o corte, né? Se eu estou aqui na base, olhando para cá, aqui para baixo, eu estou mais perto de uma parede à minha esquerda, que é onde está a pedra, que é exatamente o que está sendo mostrado aqui, né? Então, assim, o Edvar está certo quando ele diz isso. Eu acho que fica ainda confuso, mas, enfim. Ô, Rodrigo, para não ficar confuso, ia ter que inverter a orientação do mapa ou do corte. Não, eu acho que assim, o que eu gostaria... 70 graus. Essa solução do Felipe não resolve nada. Não, por exemplo, a solução do Felipe eu acho que é uma questão estética. Prefiro ver o corte do outro lado do mapa, né? Do outro lado do mapa, mas aí o ponto de vista de observação do corte não muda. Não é alterado. Não muda, exatamente. Assim, eu gostaria de pegar esse corte aqui e espelhar ele, tá? Mas, e é isso que eu acho que o Ethereum tem, mas eu nunca fiz isso. Então por isso que eu não estou explicando para vocês como fazer, porque eu mesmo não sei. Eu vou descobrir e conto para vocês. Mas é isso. Eu concordo que ao pé da letra, ao inverter a seta aqui, tá certo, né? A parede, sob o ponto de vista de quem está fazendo o corte, a parede mais próxima é a parede da esquerda, né? Se você está aqui na base, né? Você está na pedra. Então aqui a pedra, parede da esquerda. Tá certo. Aí, na verdade, quem estiver finalizando o mapa, né? Quando você estiver finalizando o mapa, você decide como você vai solucionar um problema desse. Mas, enfim, gente, o que eu queria mostrar que é como tratar um corte no mapear e no Ethereum, né? É isso. Eu sei que essas etapas elas têm umas coisas um pouquinho estranhas, mas também assim, foi super demorado, a gente está aqui há quase 2 horas conversando, mas de novo, né? É porque eu estou explicando para vocês, né? Com um pouquinho de prática, esse tipo de coisa aqui também, assim, eu acerto cada corte desses em 2, 3 minutos, sei lá, 5 minutos no máximo, ele está já certo, né? Eu faço a linha aqui de seção, né? Porque recapitulando, o que eu tenho que fazer? Eu abro o croquis do corte no mapear para fazer aquele tratamento básico, né? De acertar direção de linha e emendar, etc. Depois que eu fiz isso, eu salvo. Aí eu venho na planta baixa, posiciono o corte onde eu quero, que é aquele pontinho, deixa eu mostrar aqui de novo.
Aqui, ó. Né? Aqui na planta baixa, eu posiciono esse ponto, que é o ponto que representa o corte. E como é que eu sei qual corte ele representa? Eu leio aqui embaixo, ó, o nome dele é base UF32, está aqui indicado embaixo. Eu posiciono ele onde eu quero que ele apareça no mapa. Eu faço uma linha do tipo seta para apontar. E faço uma linha do tipo seção, passando pelo corte. É isso. Né? Assim, são essas as etapas. Né? Eu trato o croquis à parte, no croquis que é só dele, e na planta baixa eu posiciono o ponto que representa ele, faço uma linha seta e faço uma linha seção. É só isso. Tá? Só porque explicando eu gastei 1h30 falando isso com vocês. Mas é que basicamente o que eu fiz foi isso. E, quer dizer, mentira, falta uma etapa além disso que eu falei. A outra etapa que é super importante é essa etapa aqui. Que é lembrar que no arquivo TH que eu tenho, que é o arquivo que tem a minha linha de trena, mas que tem o nome dos croquis, que eu saí descomentando eles, ó. A planta baixa e os 3 croquis que eu tenho. E olha só, porque a gente ficou só vendo um, né? Mas eu estou falando aqui que tem 3. Né? Então eu vou rapidinho voltar ali no PDF e mostrar para vocês que esses croquis estão lá. Só que eles estão sem a linha de seta, estão sem a linha de indicação da posição do corte, né? E não foram tratados ainda. Mas eles já estão lá no PDF, porque da hora que eu descomentei eles aqui, o Tério já incluiu. Então vou chamar o PDF aqui de novo, só para a gente achar esses outros 2 croquis aqui no PDF. Aqui, deixa eu dar um zoom out. Ó, esse aqui é o corte que a gente está tratando o tempo todo. E agora vamos achar os outros 2. Ó. Aqui tem esse corte aqui. Ó. Isso aqui é um dos cortes, que está aparecendo uma coisa doida. Por que ele está aparecendo? Parece que está pela metade, está sem teto. Bom, eu nem abri esse corte, mas eu já aposto que eu sei o que é. Tem uma linha de parede desenhada aqui por cima, que está virada para o lado errado. Né? E como eu não editei ainda o corte, está aparecendo esse lixinho aqui. Tá? Mas isso aqui é um dos cortes, que eu ainda não tratei. E a gente descendo mais aqui, ó, tem aqui outro corte, que é o outro aqui, que também está meio esquisito, mas que, de novo, a gente não tratou ainda. Né? Então eu não acertei a direção das linhas de parede, etc. Enquanto você não faz isso, as coisas aparecem muito malucas. Entendeu? Eu posso fazer aqui, olha, eu vou fazer rapidinho, só esse corte que estava ali mais estranho. Vou tentar abrir ele aqui rapidinho no mapear, só para ver. Vamos ver aqui. Eu acho que deve ser esse aqui o corte. Exatamente, ó. Aí essa linha de parede está para o lado certo. Essa linha de parede está para o lado certo. Essa linha de parede também está para o lado certo. Que interessante. Agora foi misterioso isso para mim. Porque eu tinha tanta certeza que eu sabia o que era. Não é porque elas estão descontínuas, não? Pois é, eu estou corrigindo isso agora, a descontinuidade, mas na verdade não devia ser não, viu? Bom, deixa eu salvar aqui. Deixa eu pôr lá o PDF de novo para a gente processar e vamos ver se isso foi misterioso para mim. Agora eu fiquei... Tá, não foi ele. Deixa eu ver se esse corte é ele mesmo. De repente eu estou mexendo no corte errado. É ele. Por que a parede de cima não está aparecendo? Eu vou descobrir isso e passar para vocês, gente. Porque isso realmente está bem misterioso para mim.
porque todas as linhas de parede estão viradas para o lado certinho. Por alguma razão, elas não estão funcionando. Eu vou descobrir isso e passo para vocês também, tá? Que é esse corte aqui que devia estar com as linhas de parede aqui em cima e por alguma razão ele não está aparecendo. Eu prometo que eu descobrindo eu conto para vocês, tá? Mas então é isso, gente. Assim, as etapas no final das contas elas acabam sendo relativamente simples. Tem que vir aqui no arquivo TH e descomentar as linhas dos croquis que você quer que apareçam, né? Então eu quero a planta baixa e quero os 3 cortes. Então eu descomentei essas 4 linhas e lá na planta baixa eu posicionei o corte, pus a linha de seta e pus a linha que mostra a posição certinha, tá? Esse tipo de coisa no Therion não é intuitivo, eu sei que não é. Mas não é tão complicado. Assim, eu acho que tem essa sensação agora, eu imagino, estou tentando me colocar no lugar de vocês, está vendo tudo isso pela primeira vez, que deve parecer muito estranho. É estranho, quer dizer, com certeza é estranho, mas não é realmente difícil. Assim, se você começa a fazer, você rapidamente pega o jeito, tem hora que você não está mais nem pensando e já está fazendo, está posicionando o corte onde você quer, põe a linha de seta, põe a outra linha, aponta na direção certinha e pronto, está feito. Tá? E aí eu vou ficar devendo para vocês essas duas coisas. Por que aquele corte ele não está aparecendo direito? Eu vou descobrir e passar para vocês. E como é que a gente conseguiria espelhar um corte para quem entender, se vê numa situação como essa que a gente viu ali e achar que vale a pena espelhar o corte. Né? Vou querer que vocês tenham essa carta na manga, né, de poder espelhar um corte se acharem que é interessante. Né? O Edivar arranjou uma solução que não precisa espelhar, né? Foi só inverter aqui a seta, né? Mas para quem quisesse espelhar, eu vou arranjar essa solução e passar para vocês. Gente, é basicamente isso. Rodrigo, Diga. como que o mapear está tratando cortes fora de base no meio da galeria? Não, pois isso, na verdade, o Therion tem uma maneira de fazer isso, que o Topodroid também tem uma maneira de fazer isso, tá? Agora, no Topodroid, é perfeitamente possível, mas é um pouco mais chato de desenhar, de criar ali o corte inicialmente. Então, eu ensinei para o pessoal como fazer um corte numa base. Tá? E aí, no final das contas, pensando hoje em dia que a gente está usando trenas laser, né, tipo de sushis, brick, etc., se você trabalhar com a exigência, vamos dizer assim, de que eu tenho que ter uma base no lugar do corte, isso com as trenas atuais é uma exigência que não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade. Né? Antigamente, com o sistema analógico, de repente você ser forçado a fazer uma base onde você não faria por outras razões era um problema grande, porque era muito trabalhoso fazer avisada, etc. Né? Mas hoje não é. Então, assim, eu comentei que existe essa outra maneira, eu posso até uma hora, a gente pode combinar uma hora para eu ensinar, mas no fundo eu acho que não vale a pena. Tá? Assim, pensando, né, que a gente está desenhando o corte no Topodroid e a gente vai estar usando uma trena tipo de Stochis ou Brick, pensa que no lugar que você for fazer um corte, faça uma base ali. E aí funciona dessa maneira que eu expliquei, inclusive no Topodroid, a parte que eu expliquei do Topodroid. Mas tem uma maneira de fazer, né, tanto no Topodroid quanto no Therion, e portanto no mapear, de você fazer um corte fora da base, mas a minha sugestão é mexe com isso não. Não vale a pena o trabalho a mais. Tá? Mas se alguém tiver muito afim, me fala, me convence que eu explico depois como faz. Ok? Gente, mais alguma dúvida? Estou aqui aberto para responder perguntas. Ô, Rodrigo, Diga. a base aí no corte não tá na pedra, assim, não tem a identificação, né, da base no corte, na pedra ali. Espera aí, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, deixa eu dar mais um. Aqui, na verdade, tem, ó. Espera aí.
Estou dando bastante zoom para a gente conseguir ver. Só um pouquinho. Aqui, ó. É que aqui a base é esse. Na planta tem, não tem no corte. Ah, no corte não está aparecendo a base. É verdade. É verdade. Eu acho que se você for. Vou deixar como um exercício para você, Daniel, e para quem mais quiser, mas eu tenho quase certeza, se for lá no mapear e abrir o corte, você pode pôr um ponto, eu acho que existe um ponto, você pode criar um ponto de base, entendeu? E você pôr ali na mão, tá? Isso na verdade não está aparecendo porque o Topodroid não pôs, na verdade é um defeito, é um erro do Topodroid, que ele não criou. Mas você pode ir lá e pôr, tá? Então, vou sugerir que você tente fazer isso, que é só criar um ponto, né? Como você pode criar uma linha, pode criar um ponto no mapear. E na hora que você vai lá, você escolhe o tipo de ponto, um dos tipos de ponto é base. E aí você pode pôr um ponto do tipo base, ele tem uma das opções dele, é o nome, que é o nome da base. E aí você põe lá um F32. Quer dizer, mas é isso, assim, isso vai ser uma coisa manual. Por que está tendo que ser manual? Porque o Topodroid não mandou. O Topodroid deveria ter incluído essa informação lá no corte e não mandou. Né? Porque ia ser bom, realmente. Eu não tinha reparado. Que bom que você lembrou disso. Né? Que aqui, né, aqui, né, deixa eu dar mais um zoom aqui, que o Daniel está falando, com razão. Aqui, ó, aqui no corte, a base está bem nesse pontinho aqui, nessa ponta de pedra aqui. Né? Aqui devia estar indicada a base. Né? Um F32 aqui. Isso que está faltando. Tá? Mas aí minha sugestão é que vocês ponham para indicar. Tá bom? Beleza, tô ali. Inclusive, a edição do arquivo de desenho do corte também não tem indicação da base. Exatamente. Não, porque o Topodroid não exportou, não incluiu essa informação no croquis. Resolver essas dois problemas. Na verdade, isso é uma coisa. Isso eu estou entendendo que é um erro do Topodroid, que a gente pode corrigir à mão. Mas eu vou ver até se eu entro em contato com o Marco, o desenvolvedor do Topodroid, para ele corrigir isso, né? Para quando exportar um croquis que foi feito numa base, ele indicar a base. Né? Porque se o croquis foi feito na base, não tem por que não indicar. Né? Porque se você faz o croquis, que eu acho até que eu sei qual é a lógica dele, o que ele deve ter pensado. É porque ele deve ter pensado muito exatamente no croquis que não é feito numa base, que é feito num local qualquer. Aí não faz sentido você indicar a base. Mas nesse croquis que foi feito numa base, que ele é relacionado a uma base, essa base devia aparecer no croquis, né? E ele podia já pôr isso automaticamente. Então eu vou sugerir para ele fazer essa alteração no Topodroid, vamos ver se ele faz. Mas dá para resolver na mão, né? Porque a gente sabe que a base está aqui, então a gente pode na mão pôr ela aí. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? Bom, então se não temos mais perguntas, eu vou primeiro, vou agradecer a participação de vocês. Obrigado pela paciência. E vou parar aqui primeiro a gravação também, tá? Então obrigado, boa noite.